Caríssimos alunos, bem-vindos a mais uma aula de econometria. Hoje vou-vos demonstrar, portanto, o teorema de Friis-Vogel através do EViews. Primeiro vamos fazer uma regressão entre o rendimento e o consumo. Neste caso, o consumo vai ser explicado pelo rendimento. Consumo, temos aqui o consumo, portanto, isto foi inventado por mim. Imaginem que está em milhares de dólares, por exemplo. Ok. E temos aqui o rendimento também, okay, certo? Em milhares de dólares. Tudo famílias com dinheiro, está bem? Ok? O objetivo é demonstrar o teorema. Então vamos lá ver. Portanto, o consumo e o rendimento, portanto, são séries que têm tendência de crescimento ao longo dos tempos, ok? Falamos em 30, 40, 50 anos, portanto há uma tendência de crescimento tanto do consumo como do rendimento. Então vamos fazer quick estimate equation e vamos então fazer a regressão entre consumo. Consumo vai ser a nossa variável dependente, constante, o arroba trend é a nossa tendência e agora vamos colocar então o rendimento. Rendimento, ok? Ele aparece aqui, dou clique, ok? Dou clique, ok, pronto, e vou fazer aqui o ordinary least squares normal. Okay? E temos aqui o output e o que me interessa a mim é o impacto do rendimento no consumo, certo? Portanto, cada unidade a mais de rendimento, o consumo aumenta 0,09. Portanto, estamos numa situação removida à tendência, como é óbvio, numa situação em que de facto as famílias, se isto for o rendimento das famílias, as famílias têm um grande rendimento porque mais uma unidade de rendimento ter um consumo só de mais 0,09, portanto, é muito bom. É muito bom. É sinal que não precisam muito do rendimento que têm. Mas o que interessa é este 0,09 que nós temos aqui. Portanto, vou fechar e vou dar um nome e vou-lhe chamar equação consumo rendimento, ok? E dou ok. Pronto. Agora, aqui é que eu vou utilizar o teorema de Friis-Vogel. Então, o que é que eu vou fazer? Vou remover a tendência ao consumo e ao rendimento, mas um de cada vez. Portanto, a remoção da tendência do consumo. Vou fazer quick, estimate equation, ok? E agora faço consumo, C, arroba trend. Portanto, esta regressão é uma regressão simplesmente entre o consumo e o rendimento, ou seja, entre o consumo e a tendência. É uma regressão entre consumo e tendência. E a tendência vai absorver aqui o efeito que a tendência tem no consumo. Os resíduos deste modelo, que é a parte não explicada, vai ser a parte do consumo que não tem tendência. Ok? Vamos ver então. Vamos dar aqui ok. E pronto. E temos aqui esta regressão que nós vamos fechar. Ok? E vamos dar o nome de consumo. Ou não, vamos dar aqui esta regressão. Consumo, remove tendência. Ok, a remoção da tendência. Este tem pouco interesse. O que tem interesse agora é os resíduos. Então agora vou fazer aqui instruções e vou definir series, vou dar um número e é o consumo ST, sem tendência, e vai ser igual ao resíduo. O que é o resíduo? O resíduo são os resíduos do último modelo que foi estimado, que é exatamente o consumo, a regressão entre o consumo e a tendência, em que os resíduos é parte do consumo que não é explicado pela tendência, é isso que eu quero, e dou Enter. Então fica aqui com o consumo ST, sem tendência. Agora vou fazer exatamente a mesma coisa ao rendimento. Quick, estimate equation, okay. E agora vou fazer uma regressão entre o rendimento e a tendência. Rendimento, ele já apareceu aqui. Agora C, agora arroba trend, ok? Novamente, uma regressão só entre rendimento e tendência, ok? Só entre o rendimento e a tendência. Portanto,
esta regressão vai absorver a parte do rendimento com tendência. A parte do rendimento não tem tendência, vai ser a parte não explicada por este modelo, que vão ser os resíduos do modelo. E vamos dar um OK e vamos chamar esta regressão aqui. Portanto, isto são regressões auxiliares, não tem grande importância em termos finais, mas são os passos que nós temos que dar até chegar ao teorema de Frisch-Vogel. E vou dar um nome de rendimento, remoção, remove, remetente. Ok? E dou OK, só para ficar com o registro. Agora vou aproveitar e agora, em vez de chamar consumo sem tendência, portanto, neste momento os resíduos são os resíduos do último modelo que nós fizemos, que foi entre o rendimento e a tendência. Portanto, é parte do rendimento que não tem tendência. Então chamamos rendimento. Ok? Rendimento ST, ou seja, é o rendimento sem tendência. Portanto, vou dar aqui o Enter no final. Ok. E agora, teorema de Frisch-Vogel funcionar. Vou fazer uma regressão, Quick Estimate Equation. E agora vou fazer uma regressão entre o consumo sem tendência, consumo ST, e o rendimento ST. Rendimento ST. Portanto, uma regressão simples só entre o consumo e o rendimento sem tendência, sem constante, sem nada. Vou dar aqui o OK. Ok, já viram o valor que deu? 0,09. Vamos lá buscar a regressão que nós fizemos há bocado. Como é que eu interpreto aqui? Ok, já vamos interpretar. Por cada unidade a mais de rendimento, o consumo aumenta 0,09. Exatamente o que nos deu há pouco. E por isso é que eu quero ir buscar a equação. Certo? Gostava que ela estivesse aqui. Ok, cá está ela. Ok? Portanto, do lado esquerdo é o processo normal de remover a tendência para interpretar o coeficiente do rendimento, ou seja, o coeficiente do rendimento já é expurgado do efeito da tendência, por isso é que nós, quando interpretamos, dizemos removida a tendência, estima-se em média, quando o rendimento aumenta uma unidade monetária, o consumo aumenta 0,09 unidades monetárias. Através do teorema de Frisch-Vogel, fazemos duas regressões auxiliares que removem a tendência do consumo, removem a tendência do rendimento e depois, finalmente, a regressão final, que é essa que nos interessa, é a regressão principal, já não é auxiliar, é principal, é uma regressão entre o consumo sem tendência e o rendimento sem tendência. E o que é que nós obtemos? Exatamente o mesmo coeficiente, porque como é que é a interpretação que é feita? A interpretação é feita é removida a tendência que nós removemos, tanto do consumo quanto do rendimento. Esse efeito era absorvido pelo @trend na regressão da esquerda. Na da direita, como nós removemos a tendência do consumo, a tendência do rendimento, já estão desprovidos de tendência, posso fazer uma regressão simples entre o consumo sem tendência e o rendimento sem tendência. Chama a atenção que é uma regressão entre os resíduos das duas regressões auxiliares, ok? Normalmente são representados por tremas, é consumo trema, rendimento trema, e a interpretação deste coeficiente é removida a tendência, estima-se que, em média, por cada aumento de uma unidade no rendimento, uma unidade monetária no rendimento, o consumo aumenta 0,09 unidades monetárias. Ok? É isto que é o teorema de Frisch-Vogel. Muito obrigado pela vossa atenção.